gostaria de falar um pouquinho sobre a Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil, ela foi fundada por Gunnar Wiggen e Daniel Berg. Gunnar Wiggen e Daniel Berg. Foi dois suecos que saiu da Suécia, foi para os Estados Unidos, porque ficava do outro lado, veio para os Estados Unidos atravessou a Amazônia e chegou até Belém do Pará. Certo? Você sabe qual foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Te interessa saber quem é? Não interessa. Porque nós estamos perdendo a nossa história. A nossa história, agora estou falando para um bom assembleano, nós estamos perdendo a nossa história. Os católicos brigam pela história dele. Os adventistas brigam pelas histórias dele. O batista briga pela sua história. E os assembleanos? Cada dia que passa, eles estão querendo até tirar o nome Assembleia de Deus. Agora é ADVEC, ADVUC, agora é ADBCS, ADB não sei o quê, é Ministério João Goulart, Ministério fulano de tal, porque estão querendo arrancar esse título da Assembleia de Deus, que foi construída por dois missionários que deram a vida, eles deram a vida para fundar o pentecostalismo, Pentecoste, o dia do Pentecoste aqui no nosso Brasil. O dia do Pentecoste no nosso Brasil. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Certo? E nós estamos perdendo essa identidade. Estamos perdendo essa identidade. A Assembleia de Deus está perdendo a identidade. Certo? Porque ela vê outras igrejas crescer, aí o pastor fica desesperado porque vê a igreja diminuir. Aí o que ele faz? Ele começa a usar táticas de outras denominações, de outras igrejas e até do mundo para fazer a sua igreja crescer e perde a identidade. Nunca vi uma denominação tão dividida quanto a Assembleia de Deus. Você não vê a Batista com tanta divisão assim. Você não vê a Igreja Católica com tanta divisão assim. Você não vê os Testemunhas de Jeová, já foi, com tanta divisão assim. Mas a Assembleia de Deus, ela é um princípio de classificação de Ministério A, Ministério de Bom Sucesso, Ministério de Madureira, Ministério de Cascadura, Ministério de Inhaúma, Ministério de Engenho de Dentro, Ministério da Penha, Ministério, cada um com seus ministérios, cada um se preocupando com o seu umbigo. Aí marcha para Jesus, da igreja tal, é responsável pela igreja tal. Tarde de louvor é da igreja X. Não se tem mais a harmonia espiritual no meio dessas igrejas. Elas primeiro começam a brigar doutrinariamente. Briga por questão de doutrina. Uns falam do milênio, aceita que o milênio vai acontecer, outros aceitam que o milênio não vai acontecer. E fica essa briga denominacional, briga entre si. É um prédio que está implodindo, ele está destruindo. De uma coisa que alguém saiu de tão longe, que deu sua vida para fundar e você destruir. Para fundar, fazer a fundação, fazer crescimento, fazer a coisa fluir. O Pentecoste aqui no Brasil foi em Belém do Pará. Uma mulher que foi batizada com o Espírito Santo a 1h, quase 3h da madrugada. Certo? E você nem sabe o nome dessa mulher. Você nem sabe que Gunnar Wiggen e Daniel Berg deu sua vida para fundar a Assembleia de Deus. No outro dia eu estava vendo uma pessoa que faz podcast,
Ele estava falando, tem um tal de Gunavig Daniel Berg, eu sou assembleano, mas eles fizeram alguma coisa pela Assembleia de Deus. Mas ninguém estuda a sua origem, ninguém estuda a sua raiz, ninguém estuda onde começou o Pentecoste aqui no Brasil. Nos Estados Unidos começou pela Rua Azusa. A primeira pessoa, o avivamento começou lá pela rua chamada Azusa, que tem uma igreja até hoje lá. Aqui no Brasil também começou em Pará, a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo. A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma dona chamada Celina Martins, essa que está aqui. Foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Celina Martins de Albuquerque, em uma residência no Belém do Pará, certo? No dia 8 de junho de 1911. Se teve o primeiro batismo e ela tinha um problema na boca, certo? Incurável. Naquele mesmo dia ela foi curada e batizada com o Espírito Santo. Interessa aos cristãos saber da sua história? Não interessa. Nós não queremos saber do passado. Nós queremos saber do futuro, de arrecadar, de ganhar, certo? Então, fica essa palavra para você. Não destrua aquilo que os outros construíram, que deu um trabalho, que lutou, que suou, que morreu, dando a vida por aquilo que acreditava. E nós simplesmente agora, que somos assembleanos, eu sou assembleano, se você for metodista também, procura saber sobre a raiz da sua origem. Se você for batista, procura saber também a raiz da sua origem. Não fique nessa, querendo ser... Não, eu não acredito, eles erraram lá no ponto, aqui eu vou abrir uma outra aqui que tá certa. A partir de agora, a minha opinião está certa, eu vou abrir uma assembleia dos corintianos, vou abrir uma assembleia dos flamenguistas, vou abrir uma assembleia dos petistas. Você abrir uma assembleia. Pare com isso. A Assembleia de Deus, o título é esse. É a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Anchieta, Assembleia de Deus de Pavuna, Assembleia de Deus de Mocessa, Assembleia de Deus da Lagoa e vai por aí afora. Mas nós queremos mudar. Estamos até abreviando. Não é pecado você abreviar. Não é pecado, fica mais bonitinho. Mas isso tira a essência. Tira a essência. Assembleia quer dizer ajuntamento. Ajuntamento de Deus. Ajuntamento do povo de Deus naquele local. Uma assembleia que junta para falar sobre o cristianismo. E nós estamos perdendo o nosso foco. Perdemos o nosso foco para colocar coisas que não é. Outro dia eu fiquei muito triste. Um pastor sério, um homem de Deus, um assembleano nato, um assembleano puro, certo? De origem mesmo assembleana, agora entrou naquela da teoria da prosperidade, está pedindo dinheiro aí adoidado. Pedindo dinheiro adoidado. Certo? Não estou falando de costumes, que aquilo deveria ser mudado mesmo, os costumes deveriam ser mudados, que é costume. As coisas se evoluem. Se você tem uma televisão, você tem um rádio, você tem uma roupinha melhor para você vestir, você pode cortar seu cabelinho, você pode usar seu esmaltezinho, você pode usar seu batom, a não ser se você é da igreja da irmã Nadir. Aí você não pode fazer isso, porque senão você vai para o inferno dela, do inferno que ela construiu. Ela construiu esse inferno dela. Certo? Então é dela, aí isso é um problema dela, não tem nada a ver com isso. Já fizemos um vídeo que está aí no card sobre ela. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: os costumes foi tirado, foi bom que os costumes ser tirado. Agora você pode seguir a Deus da melhor forma. Tem um bom grupo de louvor, tem uma boa palavra, certo? Tem um bom conhecimento. Nós estamos com muito conhecimento e pouco cristianismo. Nós estamos com muito conhecimento. Hoje temos muito conhecimento e pouco cristianismo, pouca unção. E os homens do passado tinham pouco conhecimento, mas muita unção. Qual que tu prefere? Conhecimento ou unção? Eu prefiro os dois. Mas se fosse pesar na balança, eu queria mais unção. Que a unção traz o conhecimento. Certo? Mas hoje em dia nós estamos cheios de conhecimento. Na internet você bota no Google, tu acha uma boa pregação. Mas cadê a unção?
Cadê espiritualidade? Nós estamos perdendo. Estamos perdendo. Você vê prova aí que eles estão se engafunhando, os pastores, um com o outro. Um com o outro, estou falando assembleano, se engafunhando um com o outro. Meu Deus. Certo? Então, fique essa palavra para você. Procure estudar mais sobre a sua denominação. É muito bom você estudar sobre a sua denominação. Da onde ela surgiu, da onde quem fundou, quem foi o primeiro batizado com o Espírito Santo, da onde que saiu o pentecostalismo, mais uma vez eu erro a palavra, certo? Então, não acredite nessas mentiras que ficam inventando por aí. Não acredite. Acredite naquilo que está nos livros de história, aquilo que está dentro da Bíblia, aquilo que você tem a convicção de que está certo. Se você está certo, se você acha que a Assembleia de Deus é o caminho certo, continue nela. Agora, se você achar que também não está no caminho certo, vá para outra, mas não critique, não fale mal, não queira destruir aquilo que Deus deixou pela sua multiforme graça. Ele deixou um monte de denominação para tu escolher qual que você quer. Qual que você quer, qual que você se sente bem nela. Por isso que existe tanta denominação, para você ver qual que você se sente bem nela. Sentiu bem dentro da Assembleia? Então vá ali, fique firme, fique com Cristo. Se vê que não está dando certo naquela, parte para outra. Mas não fique falando mal da sua própria denominação. Um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido entre si, ele não subsiste. E eles estão. No outro dia eu escutei um pastor louco de uma igrejinha aí. Você é um pastor louco, certo? Eu sou contra a teoria de algumas denominações. Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Igreja Cristã do Brasil, a Igreja do Véu. Eu sou contra, mas não sou a favor que elas venham sumir, desaparecer do mapa, e nem posso dizer que ela é do diabo. Porque ela está divulgando o Evangelho de Cristo. Do jeito que ela, da doutrina dela, ela está divulgando o Evangelho de Cristo. Então eu não posso, eu vou orar para que Deus feche a igreja, Deus é amor, a igreja universal, eu vou orar para que Deus... Eles não estão lá falando de Cristo. E você, o que você está fazendo? O que você está fazendo pelo Evangelho? Eles tortuosamente, de acordo com a sua teoria, eles estão pregando o Evangelho, e você, com toda a sabedoria, com toda a ciência, não está fazendo porcaria nenhuma. Não está trabalhando nada para Cristo. Então, seja inteligente. Seja inteligente. Se você, aí eu estou falando, esse vídeo é para os assembleanos. Se você é um assembleano nato, é bom você lutar pela bandeira de Cristo. Mas se você tem uma bandeira denominacional, você sirva ela com carinho, com amor e com respeito. Porque alguém deu a vida por aquela denominação. Não, mas Cristo é que deu a vida, foi Cristo que morreu por nós. Mas muitos homens. Até essa Bíblia que você carrega na tua mão, ela foi escrita com lágrimas, e lágrimas às vezes até de sangue. Pessoas que sofreram, que deram a vida para divulgar esse livro que você anda na mão, e você trata ele como uma falta de respeito. Como uma falta de respeito. Então, fique essa palavra aí. Se você é um bom assembleano, fique sabendo. Qual foi o nome da irmã? A primeira no Belém do Pará, que foi batizada com o Espírito Santo? Já falei para você. Se quiser, volte o vídeo e grave. Para quando alguém te perguntar, pelo menos você aprenda quem foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil. Por Gunavig Danielberg, num culto na casa dela. Foi um culto na casa dela, certo? Foi um culto na casa dela, certo? E às 13, se não me engano, foi 1h da madrugada. Eles estavam orando ali, o poder comeu solto naquele dia, e ela foi curada e batizada. A partir dali, eles começaram a pregar, certo? O Pentecoste aqui no Brasil. E ela foi crescendo, crescendo, e chegou até você, para que você queira destruir de uma hora para outra. Grave isso, que Deus te abençoe,
Fique essas palavras, certo? Não queira destruir aquilo que alguém construiu com tanto sacrifício e com tanto amor. Como assim, não fale também mal da denominação de outros. Não fale mal. Cada um vai prestar de conta de si para Deus. Deus te abençoe. Fui. Não se esqueça de se inscrever. Tem um pouco escrito, certo? Porque estou começando agora, tem poucos vídeos, poucas visualizações. Gostaria que você se inscrevesse, gostaria que você curtisse esse vídeo, divulgasse. Perdoe-me pelos meus erros, é que eu estou com um problema aqui nos dentes por causa do diabetes, então eu contraí uma doença aqui, gengivite nos dentes, então eu tenho um probleminha assim na fala, às vezes tem dificuldade de palavras, mas não vou deixar me calar em relação das coisas que acontecem. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e fique com essas palavras. Fui.